Em Grande Reforma. Sejam bem-vindos ao Em Grande Reforma, um podcast da Renascença com a FNAC, um podcast onde eu, Inês Lopes Gonçalves e também a Ana Galvão celebramos os recomeços e descobrimos como o fim de uma carreira é sempre o início de novos desafios, novas paixões e novas histórias para contar, porque o futuro é ainda um livro por escrever para os nossos convidados. E hoje, no Em Grande Reforma, falamos com o professor Carlos Fiolhais, físico e professor jubilado, que depois de se ter despedido do ensino, faz do país uma enorme sala de aula com artigos, livros, palestras, conferências, continua sem dúvida nenhuma a inspirar gerações. Professor, bem-vindo. Olá, Inês. A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é: sente-se reformado? Bem, é a palavra que se usa para pessoas que chegam a uma certa idade, como foi o meu caso, 65, e que deixam de fazer as rotinas que costumavam fazer. Ora bem, eu deixei de fazer algumas rotinas que costumava fazer, mas continuei outras. E não deixei, sobretudo, de estar ativo. E, portanto, não parei. Portanto, chamar reforma a isto. Enfim, espero continuar em forma. Modo de reforma, entendendo o título do vosso programa, significa ganhar forma, sei lá, forma outra vez. Portanto, sinto-me bem, com a idade que tenho, com as coisas que faço. Diz que vou a muitos lados, é verdade, mas também só vou onde me convidam. E a verdade é que o convidam muito, não é? Que rotinas eram essas? Assim, consegue dar assim, algum outro exemplo que tinha e que agora já não tem? Ou que principalmente as aulas, que era claro. Aquilo que era a obrigação da universidade e que não é tanto digamos, a questão burocrática, enfim, não é tanto as aulas que eu dava, que eu gostava de dar aulas, e ainda dou aulas de alguma maneira, mas de forma livre e espontânea muitas vezes. São aulas que não se pode chamar aulas, mas era mais a questão das avaliações, das reuniões, da organização, dos horários, chegar a horas. Há uma parte de si, até pela maneira, o tom de voz que usou agora quando falava dessas partes, que eu suponho que sejam um bocadinho, se calhar, mais maçadoras. Eu aliviei a burocracia, não tenho saudades nenhumas de estar lá àquela hora exata. Quer dizer, eu adorava os alunos e espero que esse sentimento fosse, acho que é recíproco, porque aliás tivemos na pandemia a última aula, eu não lhes disse nada que era a última, mas eles foi tiveram... a traição. Quer dizer, há coisas que uma pessoa é melhor não dizer nada, como há algumas injeções. Mas... Quando a pessoa dá por si já foi. Não disse nada, mas acho que alguém lhes deve ter dito. E o que é certo é que levaram um ramo de flores e fizemos uma selfie. E de facto, mas todos com a máscara. Exato. Mas foi bonito porque dei uma aula de mecânica quântica 2, imagina as coisas que eu andava a ensinar e eu deixei de ter esse compromisso. Claro que eu continuo a ter um compromisso comigo próprio, transmitir aquilo que sei, aquilo que posso saber mais e isso continua a ter esse compromisso, mas não tenho aquela obrigação de estar ali àquela hora e dar uma nota que eu não gostava nada. Claro, com toda essa parte burocrática, alunos, claro. Que, libertei-me, é principalmente essa o alívio que sinto, é dessa aulas e tudo o que está, como eu disse, tudo o que está à volta disso, quer dizer, assinar, ver as avaliações, assinar aquelas coisas, claro. etc. Tudo. Olha, folhas de cálculo, eu não posso com folhas de cálculo. E, portanto, está livre, professor. E já estou livre das folhas de cálculo, das plataformas, é outra coisa que eu odeio, plataformas. Eu, quando ouço falar de plataformas, eu foge a 7 pés. Portanto, livrou-se dessa parte mais aborrecida, digamos assim. Agora, a vocação que tem em si para ensinar e também para aprender, essa mantém-se, não é? Sim, eu já fazia muitas coisas, já escrevia, fazia livros, artigos, tinha um blog, ainda tenho, programas de podcasts, tudo isso, rádio, televisão, já fazia muita coisa. E gosto de comunicar, até a brincar, costumo dizer que se eu não fosse físico teria sido jornalista, imagine lá. Gosta de fazer perguntas, não é? Perdeu-se um jornalista, mas um jornalista, quer dizer, eu gostava de ser um jornalista
vamos lá ver, não é daqueles de ler rotinas, um jornalista de Do investigação. ramo-ramo, não é? Claro, de investigação, porque trabalhos. nós, cientistas e os jornalistas, temos em comum a necessidade de procurar aquilo que realmente se passou e dizer a toda a gente. É isso que nós fazemos na ciência. Procuramos saber o que é que se passa e dizemos a toda a gente. Claro, o nome do seu blog seria qualquer coisa traduzido como A Natureza das Coisas, não é? Isso, que é o nome de um poema de um autor latino, Lucrécio, mais ou menos do tempo de Cristo, e que é um poema que depois teve esquecido muito tempo, só no final da Idade Média que foi redescoberto num convento, e o poema, no fundo, é de algum modo um prelúdio da ciência moderna. Fala de coisas como os átomos, como, digamos, o acontecer das coisas por leis próprias, fala de coisas, por exemplo, as leis naturais, eliminar o medo da morte, porque a morte acaba também por ser uma lei natural, não é? Claro, e a perguntar-lhe se, inevitavelmente, a sua natureza é também esta de ensinar, um bocadinho de aprender e transmitir, não é? Sim, qual é a minha natureza? Devem ser os outros a dizer qual é a minha natureza. Eu não sou uma pessoa imparcial, mas eu sempre gostei de saber. É uma coisa que se calhar nasceu comigo. Comecei a ler e a escrever mesmo ainda antes da escola, a contar os números das portas portanto, durante a escola, com certeza, devo muito aos meus professores, fui desenvolvendo essa capacidade de apreensão do mundo. Eu acho que quando se apreende o mundo, de algum modo, quando se filtra o mundo, quando se tem uma mundividência, para usar uma palavra mais cara, acho que é a nossa obrigação também confrontá-la com a dos outros. Porque é preciso uma mundividência comum. Quer dizer, é preciso, nós habitamos todos, digamos, a mesma terra, temos o mesmo condomínio, temos o mesmo planeta. Às vezes não temos esta noção, quer dizer, a humanidade é o conjunto das pessoas que habitam este pequeno planeta. E temos de estar em contínua troca de mundividências. Se não fizermos isso, quer dizer, se cada um se fechar, que é o que está a acontecer hoje muito com essas chamadas bolhas nas redes sociais, em cada um muito fechado está restrito. E, portanto, eu entrei pela porta da ciência, foi essa a aprendizagem que eu fiz, gostei, eu e a física demos muito bem, foi uma bela senhora que ainda está comigo. eu e ela temos uma relação já longa. Já longa. Feliz. Agora, o facto de não dar as aulas de física não significa que não transmita física, e eu, acima de tudo, procuro a física e a ciência em geral, ligá-la com outras dimensões humanas, quer dizer, mostrar que há humanidade nas coisas, que, no fundo, que a ciência é uma dimensão humana, a dimensão da descoberta, mas que há outras dimensões, sei lá, a dimensão da arte, a questão da beleza não é explicável pela ciência, a dimensão da bondade, a questão da solidariedade, da empatia, não é explicada pela ciência, e por aí fora, quer dizer, a questão da crença, quer dizer, há muitas coisas que não são explicáveis pela ciência, mas isso não quer dizer que a ciência não dialoga com essas dimensões humanas. E é isso que eu tenho procurado fazer agora cada vez mais, porque livre daquele espartilho de ensinar só a minha ciência. E as cadeiras que tinha de ensinar, as mecânicas quânticas. Eu agora, é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, é procurar relações da ciência com a poesia, procurar relações da ciência com a ética, que são tudo isso, há relações entre estas coisas todas. Como é que faz isso? A ler, a tentar pôr junto as coisas que nunca Procuro manter atualizado. Eu, enfim, não sou o grande consumidor de televisão, embora agora tenha uma participação num canal, no NAU, e vou ter um programa com o Gonçalo M. Tavares, Astrolábio, que vai começar em breve, que é um aí programa já está cultural. A juntar a ciência e a literatura. Já está uma maneira de juntar. Portanto, mas eu não sou uma pessoa de ver muita televisão, mas sou uma pessoa de ler muito. Por outras palavras, eu leio tudo, quase o que encontro no quiosque. Claro, não é tudo, estou a exagerar, mas quase que podia ter o quiosque por minha conta, porque revistas estrangeiras, não é todo o género de revistas, mas às vezes para perceber o mundo é preciso ir além do mundo em que estamos, e portanto às vezes compro coisas e consumo coisas para tentar perceber, para ver outras perspectivas, outras perspectivas, coisas, então lês isto, leio. Por que não? O que é que Carlos Fialhais lê que se calhar nos surpreenderia?
Sei lá, já coisa que me nós diríamos, "O disseram, professor a ler isto." já me disseram, sei lá, que coisas como até revistas, por exemplo, de coisas mais de moda ou de turismo ou de coisas desse género. Eu gosto de estar informado, de acompanhar, quer dizer, uma pessoa só... Quer dizer, Ou seja, podemos a questão da estética aplicada. Podemos encontrar o professor Carlos Filhais numa esplanada em Coimbra a ler a Elle, por exemplo. Pode acontecer, Pode sim. acontecer, Pode acontecer. Já me viram revistas femininas, por exemplo. Claro. Porque é que não ser só femininas? Ou revistas do social? Porque é que não ser... Portanto, eu consumo muito, não só de periódicos portugueses, mas procuro estar informado, leio imprensa internacional e, portanto, tento procurar sempre o olhar de alguém que tem a preparação da ciência. Depois também na internet navego, claro, com certeza, como todos nós, mas encontro cada coisa, quer dizer, e tenho também de ter cuidado, porque há tanta coisa estúpida aí pela internet fora, que o Einstein tinha uma frase que eu gosto de repetir, que é: há duas coisas infinitas só há duas coisas infinitas. Uma é o universo e outra é a estupidez humana. E sobre a primeira, dizia ele, eu não tenho a certeza. Ora bem, só para ver que a estupidez humana é muito grande, não digo infinita, mas é muito grande, basta olhar para a internet. E eu, enfim, tento, como toda a gente, tentar orientar-nos neste mundo, distinguir o verdadeiro do falso. É um dos problemas maiores que temos neste momento. E se calhar a escola não nos preparou suficientemente para isso. A escola, por exemplo, em que eu fui formado, foi uma escola mais de repetição, quer dizer... E não tanto de questionar, e se calhar um pensamento crítico, não é? E a escola, se calhar, que existe ainda é minha, quer dizer, ainda é a escola de se repetires isto, vais passar e tens boa nota. Mas o que nós precisamos agora, independentemente do valor, mas precisamos não é tanto, eu gosto de dizer isto desta maneira, não é tanto saber isto ou saber aquilo, é mais saber como é que sabe isto e como é que sabe aquilo. Como é que tem a certeza, ou às vezes não é ter a certeza, como é que tem a dúvida disto, claro, e como é que tem a dúvida daquilo. Professor, há bocadinho, e ainda a propósito do tal poema muito antigo que inspirou o título do seu blog, falou aqui da questão tocou também aqui no tema do medo da morte, não tanto da morte, mas pergunto-lhe, a reforma era um assunto que, quando pensava nele com algum receio ou com algum medo, ou não? Não, pelo contrário, eu queria era isso. Eu saí na primeira oportunidade. E, portanto, um pouco, vou exagerar, como aquele prisioneiro... Porque podia ter continuado, aquele certo? Prisioneiro que podia aquele prisioneiro que está a contar os dias os pauzinhos na parede, sim, sim. E, portanto, não é que eu não tenha gostado de dar 44 anos de aulas. Foi isso que eu fiz. Dei 44 anos de aulas. Mas eu queria saber, uma pessoa só tem uma vida, não é? Eu pelo menos não acredito na reencarnação. E, portanto, só tendo uma vida, eu gostava de ter uma espécie de segunda vida, vamos chamar assim, quer dizer, e sem ser aulas, o que é que eu posso fazer? O que é que eu sou capaz de fazer? E depois, de qualquer modo, pode-se chamar aulas às coisas que eu posso fazer sem ter esse formato tradicional. Não precisamos estar sentados a olhar fundo, para si, o que eu continuo a fazer, as aulas é uma forma de comunicação, mas é uma comunicação com um certo formato. Eu faço comunicação desformatada, quer dizer, dê-me o formato chama-se podcast em grande reforma, é o formato ideal para podermos estar a falar. Claro, e para continuar a aprender consigo. Portanto, eu, enfim, enquanto tiver saúde, e espero continuar a ter, e também faço um bocadinho por isso, e é muito importante. Quando se espera alguma coisa, é preciso fazer por isso, quer dizer. Claro. Não. Isso é uma questão muito importante, porque não serve de nada a pessoa fazer uma série de planos, não é? Porque quando eu me reformar vou fazer isto e isto e isto, mas depois se chegar lá e não tiver a condição para o fazer, não é? E isso passa por muita coisa. O que é que faz para se manter em forma? Conselhos práticos. Dicas, provavelmente terá comprado uma revista sobre fitness e já sabe dizer. Do ponto de vista intelectual, esta questão do consumo omnívoro que eu tenho... Esta plasticidade, não é? Sei lá, eu, por exemplo, aprendi alemão tarde, porque doutorei-me na Alemanha, mas continuo a ler revistas alemãs e isso, claro, que já não falo com facilidade,
mas é um exercício, quer dizer, ver o que é que são mundos culturais de outros países diferentes e às vezes o nosso meio cultural, quer dizer, também é um bocadinho estreito, quer dizer, quase que nos conhecemos todos uns aos outros. Exato. E eu procuro ler muito, estar atualizado, etc. Leio, sei lá, coisas americanas também, gosto muito de saber o que se passa em sítios, sei lá, como a costa oeste dos Estados Unidos, e portanto, como é que pulsa ao mundo, não é? Não sei chinês, senão se soubesse chinês, se calhar Mas tenho a estaria a certeza ver. que se predispusesse a aprender daqui a 2 meses... Burro velho aprende línguas, mas aprende muito lentamente. Aprende mais devagarinho. Aprende devagarinho. Portanto, além da questão intelectual que significa ler mais, e também livros. Eu recebo muitos livros, tenho muitos livros. Aliás, a minha biblioteca tem cerca de 40 mil livros e está a ser oferecida. Já lá vamos a esse, e, portanto, eu leio muito e todos os dias tenho o exercício de ler. Já hoje de manhã fiz isso, quer dizer, gosto de ler e depois não se pode escrever sem ler. Há pessoas que já escrevem sem ler, mas eu não gosto de enfileirar, já é tão numeroso. Não gosto de enfileirar nessa. Lê um livro de cada vez ou lê mais do que um ao mesmo tempo? Lê mais que um, então só um livro às vezes é uma monotonia. Mas eu às vezes, quando o livro é assim muito grande, eu costumo ler assim mais compassado. Mas depois quando vejo que coisa, vou diminuindo o ritmo e começo a ler lentamente. Quando pego, engreno no livro. Exato. E então, já vai miudinho. Porque às vezes chego muito rapidamente ao fim, tenho essa capacidade de ler rápido. Mas isso é a parte intelectual. Porque depois há a parte, naturalmente, nós temos um corpo, não é? Há aqui uma máquina, não é? Que também precisa de ser oleada. Aquela questão do cérebro que, enfim, para já o cérebro é parte do corpo e não funciona sem o corpo e até consome, enfim, muita energia. Da parte do corpo consome mais energia. E o que é que eu faço? Bem, eu tenho alguma facilidade, enfim, não sou propriamente um bom exemplo, não tenho o peso certo. Mas é um grande físico. Perguntaram um dia ao Einstein, não é assim que se conta. É assim, quem é que tinha o melhor físico do mundo? Era a mulher do Einstein. Exatamente. Cá está. Pronto, de modo que a minha mulher não tem o melhor físico do mundo. Cá está. Deve haver Einsteins por aí. Mas a minha mulher é nutricionista, o que significa que lá em casa comemos muito bem. Dos meus excessos. Portanto, também não é uma muito casa bem de ferreiro, no sentido de regrado. Não é uma casa de ferreiro e espeto de pau. Bem, eu posso ser o espeto de pau. mas ela é vegetariana, comemos muito saudável em casa. Portanto, o meu problema é quando eu como fora de casa. E aí talvez tenho aquilo que ela chama, e que se talvez com razão, o meu lado chimpanzé. Quer dizer. Qual é o lado chimpanzé? É o lado irracional. Ok. Então, o chimpanzé não lê aquelas coisas que... Claro, não lê os rótulos, o Nutri-Score. Portanto, mas de qualquer modo, além digamos, da escolha da nutrição, porque nós, a longevidade, como sabe, toda a gente sabe isto, não é uma questão genética, quer dizer, em 30% será genética, mas a maior parte tem a ver com o ambiente, com a nossa relação com o ambiente, que se faz através de uma alimentação com cuidado, toda a gente sabe isto, embora, enfim, eu tenho os meus pecados e aqui, nesta instituição, os confesso. Exato. Mas outra é o exercício físico, que é importante. Claro, qual é o seu maior pecado? Qual é aquela coisa que não resiste? É umas batatas fritas? A confessar a esta hora, Inês. Diga lá, professor. É uma travessa de batata frita. Como? É uma travessa de batata frita. Não, pastel de nata. Pastel de nata, pronto. Professor, e quais eram... Mas espera aí, diga. a questão do exercício físico, para manter, digamos, o corpo, a principal questão é a alimentação, mas o exercício físico, em combinação com a alimentação, conta também muito. E então o que é que eu procuro? Caminhar, e portanto não está quieto. O facto de eu de ser ir em muitos sítios, claro que andar longe, tenho de ir de carro, comboio, transporte público, cada vez mais uso transporte público, porque uma pessoa também se cansa e a idade não perdoa. Exato. E passa menos tempo sentado eu perdoo, claro. mas a idade não perdoa. E depois a questão, enfim, dos músculos, etc. E eu desde há algum tempo, não muito, mas vou a um ginásio e portanto tenho 2 vezes por semana um personal trainer que me disse que aqui, agora estou a brincar, que aqui os glúteos são os bíceps. É os bíceps, exato.
Professor, estão muito bons. Digamos, é o Miguel e ele temos uma boa relação. ótimo. E, portanto, ele está-me aqui a tratar do corpo. tratar do físico do físico. Se a alma, exatamente, está a tratar do físico. Se a alma tiver assim coisa, ele não sabe, mas o corpo ele trata. Ele trata essa parte. Professor, há muitas vezes, dizemos a brincar, quando estamos mais ou menos perto da idade da reforma, que, é frequente a pessoa dizer, eu quando me reformar vou fazer isto, eu quando me reformar vou fazer aquilo, vou viajar, vou fazer... Quais eram aquelas coisas que o professor pensava que iria fazer depois de se reformar? Sei lá, arrumar a garagem, coisa que ainda não fiz. E ia perguntar justamente essas, quais é que já concretizou e quais é que não fez. A garagem está cada vez mais caótica, claro, tem lá os livros, revistas, papéis, arquivos, e uma coisa que eu gostava de arrumar era esses papéis. Ao fim de 44 anos, eu não sou muito de olhar para trás. Não tenho retrovisor, não uso, não vi equipado com isso e não pus é sempre retrovisor. Futuro. Eu não tenho fixação no passado, mas sei que o passado está registado em muita coisa e eu que gostaria de ordenar aquelas coisas, e é um plano que uma pessoa tem sempre, ordenar aqueles papéis que lá tenho. Mas o que é que eu gostaria de fazer? Eu na fase em que eu estou, para ser sincero, que é o que eu tenho sido até agora, portanto não vou quebrar a regra, eu estou mais a corresponder aos desejos dos outros do que aos meus. Enquanto eu puder atender, e gosta de fazer atender a convites que me fazem, e às vezes inesperados, quer dizer, se há assim coisas estranhas, etc., eu sinto isso como um desafio. Um desafio intelectual, por vezes mesmo físico, tenho de ir a correr a qualquer lado, mas eu sinto que, se me desafiam para isto, sei lá, é porque se acham que eu posso ainda falar uma coisa sobre a grande reforma, pronto, eu vou. Lembraram-se de mim para isso, pode ser antes que eu não esteja em grande reforma. Mas outras coisas, sei lá, esta semana, por exemplo, está muito cheia e vou fazer, por exemplo, uma palestra em Zoom para os Açores, para um seminário sobre para um seminário não, para pessoas do seminário que me convidaram, a sessão é pública, que é sobre o problema do mal, o que é o mal. Ora bem, isto vai muito além da ciência. Sim. Mas há relações com a ciência, porque no século XVII discutia-se a questão porque é que se Deus permite ou não permite o mal, por exemplo, após o terremoto de Lisboa, que matou tanta gente, e a questão é, então, mas como é que é possível? E eu vou tentar situar isso naquele contexto, digamos, qual era a ideia que nós tínhamos de mal, os chamados atos de Deus, quando se acontecia qualquer coisa que era uma catástrofe natural, chamava-se atos de Deus. Quer dizer, hoje na ciência não usamos essa expressão, claro. Nem na vida corrente a gente usamos, mas estava nas antigas apólias de seguro. Mas eu vou contar essa história do terremoto e de se vivemos ou não melhor dos mundos, a questão do Voltaire e do Rousseau, ou essa história, e portanto esse é apenas uns exemplos, os desafios que me colocam. Portanto não é normal chamar um físico para falar do mal. Espero que ele fale bem do mal. Fale bem do mal, exato. Ou seja, em vez de dizer, deixem-me estar, mas é quieto em casa, de pantufas, não, o professor vai e gosta. Eu não quero estar quieto em casa, que é um ótimo sítio, estou num sítio confortável, gosto muito da minha casa, temos, eu e a minha mulher, um sítio que é um sítio onde gostamos de ter o nosso dia-a-dia, mas ela sabe, e as outras pessoas também sabem, que eu não sou de estar em casa e, portanto, sou uma pessoa que... Eu também, quando vou a qualquer sítio, seja perto, seja longe, não interessa, eu gosto de conhecer esse sítio. Nunca vou a um só sítio só para fazer aquela coisa e vir. E sai de lá sem o conhecer. Quando eu vou a um sítio é para me informar que terra é esta, quem é que passou por aqui, etc. Que livros é que aqui há, que, sei lá, descobertas que eu gosto de fazer, alfarrabistas. Eu já neste momento, por exemplo, tenho um encanto especial por livros antigos e a minha biblioteca vai também, está-se, neste momento, aquilo que eu mais compro, o resto oferecem muito, editores, autores oferecem muito, mas eu invisto às vezes em descobertas que eu faço em sítios ignorados, que há para lá uns livros velhos, etc, e eu pareço uma criança. E aqui um projeto que há de ver a luz do dia em maio, salvo erro, de 2025, que é a doação do seu... Não, vamos lá ver, eu já fiz a doação, já um ato público. A obra estar pronta será... Mas já entreguei cerca de 4.000 livros dos 40.000, cerca de 1/10 estão entregues, estão a ser catalogados. É uma empresa municipal, Águas de Coimbra, que tem um esplêndido sítio chamado Estação Elevatória de Coimbra, que era do sítio de onde
se tirava água para dar de beber à cidade e agora funciona metaforicamente, quer dizer, Dar de beber ao conhecimento. Exatamente, quer dizer, há sedes há outro tipo de sedes, além da sede que se pode matar com água. Matar também é um verbo engraçado para a sede, a gente mata. E, portanto, ela volta. A curiosidade também pode ser aliviada, não digo morta. Eu achei que a curiosidade não deve ser morta, deve ser saciada, é ao contrário de matar. E então eu decidi não, foi a própria cidade que me pediu, não fui eu que eu decidi aceitar digamos, a proposta que me foi feita e já lá estou a fazer um programa cultural. E isso deu-lhe mais espaço na garagem ou não? Sim, deu um bocadito de espaço na garagem, mas é a tal arrumação que é preciso, quer dizer, ainda lá não cabe o carro. Pois, ok, então tem que dar um bocadinho mais de mas livros. para ver, já lá estou a fazer atividades culturais, o que significa apresentações de livros, concertos, entrevistas, faço lá coisas interessantes e estou também a fazer na Livraria Almedina em Coimbra, na Livraria Almedina Estádio, em todas as semanas, praticamente todas as semanas, o que me obriga a ler um livro grande por semana. Amanhã vou ter, por exemplo, o João Tordo, o último romance dele, o thriller Os Dias Contados, sim. que é uma coisa de 600 páginas, que eu li tudo e foi é um romance policial que eu já não li há muito. E o João Tordo é extraordinário. Para terminar, professor, e já que falamos em livros, sendo que pode ser um livro ou outra obra qualquer que queira, se tivesse de nos recomendar ou aconselhar um livro, uma canção, um filme, o que é que escolheria? Assim, para nos inspirar a não parar, no fundo, e a aprender mais um bocadinho. Eu vou, e há, digamos, um lado pessoal nisto, porque eu estou ligado à Gradiva desde que eu fiz o meu primeiro livro. Olha, fui fiel à minha editora, há fidelidades que conservo. Claro que colaboro com outras, mas aquela é a minha editora. Eles fizeram agora uma reedição passados 30 e tal anos do meu primeiro livro, que é Física Divertida. Ainda parece que há interessados, ainda parece que há gente que se diverte com esse livro. E eu, nessa editora, dirijo a coleção Ciência Aberta, é uma coisa que eu gosto de fazer, a coleção do Carl Sagan, do Bear Reeves, do Richard Feynman, do Dawkins, dessa gente toda, e agora há uma espécie de sucessor do Carl Sagan, vamos chamar-lhe assim, que é o Neil deGrasse Tyson, que é o diretor do Planetário Hayden em Nova York, que de algum modo continua num livro que eu traduzi e filo com gosto, chamado Para o Infinito e Mais Além, que é uma descoberta, ele fez isso com uma jornalista, uma descoberta, digamos, do cosmos, é uma viagem que nos leva para o infinito e mais além. O título pode ser literal, quer dizer, para esse vasto mundo, nós não sabemos, mas provavelmente o mundo é infinito, e no infinito tudo pode acontecer, portanto, as coisas mais fantásticas. O Padre Teilhard de Chardin dizia uma frase que me impressionou em pequeno, e que se calhar foi por causa disso que eu fui para a física, que é... à escala do infinito, só o fantástico pode ser verdadeiro. É por isso é que nós encontramos coisas incríveis. Ele diz buracos negros, essas coisas, anas brancas, coisas com nomes estranhos, e ele dá um passeio a essas coisas e pontua isso com registros de filmes da cultura contemporânea, ou seja, para de Hollywood, consigamos etc. perceber mais ou menos para que, fenómenos digamos, que ele fala no livro, como vimos no filme tal, como vimos no filme tal, etc e tal, Perdido em Marte, ou aquele filme famoso, Interstellar, sim. E, portanto, ele casa com o audiovisual as coisas muito bem. Portanto, é um livro que eu recomendo para este Natal, Para o Infinito e Mais Além, uma viagem cósmica, portanto, do Neil deGrasse Tyson. Muito bem. E que estou aqui a ver que é de uma edição da Gradiva e que está disponível já agora no site da FNAC também, em qualquer FNAC, professor. Isso. Aliás, eu sou um grande consumidor, já que fala da FNAC. Porquê? Porque é um vício. Faz parte do clube dos que vão ler para a FNAC. Quer dizer, isso não. Tenho um sítio em casa para ler. Não fico lá. Mas, por exemplo, gosto muito de apanhar lá, sei lá, bandas desenhadas e coisas desse género. Tenho uma boa coleção de banda desenhada e, portanto, é o sítio onde eu encanto-me com algumas descobertas que também lá faço. E é, sei lá, é um sítio... Olha, é um sítio que eu conhecia em França antes de existir em Portugal. E, portanto, quando é que em Portugal haverá disto? E afinal eu vou acumulando pontos de livrinhos. Outro dia ia comprar um livro caro, ficou-me baratíssimo, tinha lá muitos pontos no cartão. Cá está. Professor, muito obrigada e espero que continue em grande reforma, como de resto se chama este podcast. Quero ainda ler muitos livros. Pois então, e de certeza que vai lê-los e escrever outros. Dizem que escrever livros é uma espécie de garantia de vida eterna. Para continuar, exatamente. Porque os livros depois ficam. A gente vai
vai-se, mas os livros ficam. Ora, e, portanto, fica a nossa memória escrita e espero que fique também a memória desta nossa conversa. cá está. Muito obrigada, professor. Foi um gosto conversar consigo neste Em Grande Reforma, um podcast da Renascença com a FNAC.